Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal. Pessoal, daqui a pouco vai começar a guerra, vai começar aí a final da Série B. Vamos falar muito do jogo aí entre Vasco e Londrina em São Januário. O Vasco hoje tem que vencer de qualquer maneira, meu amigo. Outro resultado vai custar muito caro um acesso para o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desse assunto, vamos falar muita coisa aqui no nosso vídeo, mas já vai explodindo aí de like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão, hein? Já vai comentando aí também embaixo qual o seu palpite, qual o seu placar para Vasco e Londrina logo mais. Bom, pessoal, daqui a pouco às 9h30 da noite o Vasco entrará em campo em São Januário para enfrentar o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo terá transmissão somente do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco aí buscando se reabilitar dentro da competição, vindo de uma péssima sequência de resultados negativos fora de casa, né? Vai ter novamente um jogo em São Januário, onde o Vasco está invicto nessa Série B do Campeonato Brasileiro e fator crucial para ajudar o Vasco a voltar à elite do futebol, né? O fator São Januário, o torcedor vascaíno, ele é extremamente importante, é realmente o 12º jogador para apoiar o Vasco e ajudar esses jogadores aí a potencializar o seu futebol e conseguir essa vitória hoje. Espero que hoje o Vasco jogue como um time que quer voltar para a elite do futebol. Tem que amassar o Londrina, cara. Essa altura do campeonato, o Vasco não pode vacilar mais. Tem que corrigir esses erros aí, tem que entrar focado, não pode cometer erro, não pode fazer gol contra, não pode entregar para os adversários, como o Vasco fez em inúmeras rodadas aí nessa Série B. Hoje é foco total, é final de campeonato e o Vasco tem que conseguir vencer esse jogo. Esse jogo vem sendo tratado como uma enorme final aí, principalmente para todos nós vascaínos, né? Mas o que mais me incomoda é o desempenho do Vasco fora de casa. É o que eu falei alguns vídeos atrás, né? Hoje pode ser uma final, o Vasco vai, ganha do Londrina, mas aí chega na próxima rodada, perde o jogo e o Londrina ganha. Não adiantou de nada ter ganhado do Londrina. O Vasco tem que emplacar uma sequência de vitórias, porque hoje é um jogo importante, é um jogo de extrema importância. Só que as rodadas seguintes também são importantes. O Vasco vai ter o Sport pela frente. Hoje o Sport, meu amigo, só está a 2 pontos do Vasco, encostou bastante. Mais um adversário aí duro, um adversário duro na parada para o Vasco enfrentar aí rumo à Série A do Campeonato Brasileiro e ainda vai ter um confronto direto contra eles fora de casa, né? O Vasco, a tabela tá muito chata para o Vasco ainda. Por isso que eu tô falando que é importante ganhar hoje, mas não vai credenciar o Vasco a voltar para a elite do futebol, porque se o Vasco vacilar nas outras rodadas, ele vai ser ultrapassado tanto pelo próprio Londrina, Sport, Ponte Preta, times que estão ali encostando no G4. O Vasco tem que ficar atento, vencer hoje e já vencer na rodada seguinte. Aí sim dá uma tranquilidade maior pro torcedor. Só resta esse mês de outubro agora para acabar a Série B, cara. Ainda tem um jogo lá no dia 5 de novembro, que é o último jogo da Série B, mas eu acredito que até lá o Vasco já deve ter confirmado o seu acesso, porque vai ter alguns jogos aí interessantes em São Januário, que dá pro Vasco conseguir tranquilamente vencer. Também vai ter que tentar beliscar alguns pontos aí fora de casa para ter uma tranquilidade maior ainda, porque de acordo com alguns matemáticos, se o Vasco chegar a 60, a 59 pontos, estará garantido a Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Vasco está na 4ª colocação com 48 pontos, está, como eu disse, a 2 pontos aí do 5º colocado atualmente o Sport, né, que tem um jogo a mais, e está a 3 pontos aí do adversário de hoje, o Londrina. Vale ressaltar que o Ituano tem 44 pontos e está a 4 pontos do Vasco e ainda vai jogar nessa rodada também. Se o Ituano vencer o seu jogo e o Vasco, sei lá, tropeçar, vai ficar apenas a 1 ponto do Clube Paulista. A gente espera que o Vasco ganhe hoje para aumentar a distância para o próprio Sport, Londrina, Ituano e também a Ponte Preta, que já jogou na rodada e acabou sendo goleada pelo Cruzeiro. O torcedor vascaíno tem inúmeros motivos para ficar preocupado, tanto de desempenho do Vasco, que não é nada bom, e também dos adversários estarem crescendo nessa reta final de Série B. O Sport era um time que já estava batido. Há 2 ou 3 rodadas atrás, para mim o Sport já estava descartado para voltar à elite do futebol, só que o Vasco não venceu. O Vasco não conseguiu progredir na tabela, pelo contrário, tomou a surra do Cruzeiro e viu seus adversários encostarem. Agora, se tropeçar hoje contra o Londrina, pode ser fatal e o Vasco permanecer mais um ano na Série B. Vamos torcer para que consiga uma boa vitória hoje. E o provável time do Vasco deverá ser Thiago Rodrigues, Léo Matos, a zaga Danilo Boza ou Juan Quinteiro, Anderson Conceição, a lateral esquerda com o Edmar ou Paulo Vitor, acredito que vai ser o Paulo Vitor titular, no meio campo Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, no ataque Marlon Gomes, Egnaldo e também o artilheiro do Vasco na Série B, Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo logo mais às 9h30 da noite.
noite para vencer o Londrina, cara. Só a vitória interessa, não tem essa de empate, por mais que o empate deixe o Vasco invicto em São Januário, mas não interessa em nada pro Vasco na tabela. Precisa desses 3 pontos para conseguir uma vantagem acima do Londrina e, claro, o famoso jogo dos 6 pontos, né? Não deixar o adversário direto progredir na tabela. Para esse jogo de hoje também, o Jorginho, por opção, de acordo com algumas informações, não relacionou para a partida os atacantes Fábio Gomes e também o atacante chileno Carlos Palacio. A princípio, o Carlos Palacio tinha uma contusão, né? Pelas informações iniciais que a gente tinha, é que ele ficaria de fora devido aí a uma lesão que ele teve, só que parece que foi opção do Jorginho ele não ter ido para o campo, né? Eu vi essa informação há poucos minutos antes de eu gravar aqui, lá no site Net Vasco, né? Pode ser que o Jorginho não esteja satisfeito com o rendimento do chileno e também do atacante Fábio Gomes, que foi contratado junto ao Atlético Mineiro, jogador que até agora não fez nenhum gol com a camisa do Vasco, também teve pouquíssimos minutos para mostrar alguma coisa, né? Mas vamos torcer para que o Vasco entre bem focado, que esses jogadores estejam bem unidos, né, cara? Porque o Vasco precisa de toda a união desses jogadores para eles conseguirem voltar o Vasco à elite do futebol, pro Vasco nunca mais cair para a segunda divisão. Até vi um comentário bem zoado na internet, né? Hoje é o jogo importante pra gente decidir se o Vasco vai ser campeão da Libertadores de 2024 ou não, né? Porque o Vasco vencendo hoje o Londrina vai ficar mais perto do acesso à Série A e quem sabe o ano que vem conseguindo um título aí de Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, até mesmo uma vaguinha aí, que é o mínimo que a gente espera, né? Uma vaguinha para Libertadores, o Vasco consiga essa façanha de ser campeão, bicampeão da América em 2024, né? Deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogo contra o Londrina, se você confia numa boa vitória do Vasco. Na minha opinião, meu amigo, vai ser um jogo chato, vai ser 2-1 Vasco, porque o Vasco tem uma zaga que não é confiável, vai sofrer um pouquinho no jogo. O Londrina é o segundo melhor visitante da Série B e vai impor muitas dificuldades ao Vasco, mas eu acredito que o Vasco vai conseguir superar todas as adversidades e o próprio Londrina e vencer esse jogo por 2-1 e o Caldeirão vai pulsar e o Vasco vai conseguir esses 3 pontos. Na minha opinião, um gol do Andrei Santos, outro do Aguinaldo. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para essa partida Vasco e Londrina. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Londrina, se Deus quiser, com a boa vitória do Vascão. Como eu falei, o meu palpite, 2-1 Vascão aí, hein, cara. Vasco com 3 pontos, se distanciando cada vez mais do Londrina, hein. Tamo junto, forte abraço e é nóis.